conhecida como a escritora de Paraisópolis, mas eu não nasci em Paraisópolis, eu nasci na Bahia. Uma das frases que descreve a minha trajetória é voos e tempestades, porque eu aprendi a voar nas tempestades. E quando o filhote é jogado fora do ninho, ou ele aprende a voar ou ele morre. Não tem escolha. E os livros salvaram a minha vida 3 vezes. Mas salvaram de quê? Como assim? Como? Onde? Quando? Eu nasci numa família desestruturada, mas não por causa do álcool, por causa das drogas ou por causa do crime. Foi a religião que destruiu uma família inteira. Sofri violência, e essa violência não era apenas apelido, risada, piada. Era uma sessão de espancamento quase todos os dias. Eram eu contra 6 crianças. 2 meninas que eram um pouco mais novas, os irmãos dela, que era da minha idade. E aí, como eles ainda levavam um pouco de desvantagem, vinham os 2 mais velhos do que eu. A minha mãe conversou com uma professora, não teve jeito, conversou com a mãe das crianças. A mãe não cuidava nem dos filhos, ia se importar com o filho dos outros. E a professora, em vez de deixar que eu saísse antes, para ir para casa mais cedo, ela fazia o contrário. Soltava os agressores e eles ficavam esperando na beira da estrada. Aí o jeito que teve foi me trocar de escola e eu fui estudar numa casa abandonada, onde estudava também outras crianças do outro lado do rio. Sorte minha, né? Porque a minha mãe, ela tinha o sonho de ser alfabetizada, e por causa desse sonho que ela tinha, ela lutou para que eu, apesar da violência que eu sofria na escola, eu continuasse a estudando. Porque o lema da minha mãe era: eu judio, mas eu não deixo ninguém judiado dos meus filhos. A situação em casa chegou a um ponto que a minha mãe não aguentou mais e ela foi pedir ajuda para a igreja. Tudo o que aconteceu, que eu conto uma parte nesse livro aqui, ó, O Homem que Virava Fantasma, houve uma transformação onde a comédia virou terror. E o terror não era no cinema, não era no teatro, era dentro da minha casa. Os líderes religiosos aconselharam uma mãe a abandonar 3 filhos e fugir. E assim a minha mãe fez. Ela me abandonou quando eu tinha 11 anos. Aí apareceu a irmã da piedade. E eu até agradeço com antecipação, né? Aí ela veio me ajudar, veio cuidar de mim. Que nada. Ela foi lá para me calar, para me silenciar, para fazer eu ficar quieta, porque a CCB é uma igreja que não gosta que escândalos aconteçam dentro da igreja. O que acontece na CCB tem que ficar dentro da CCB, porque a igreja condena e conta o que acontece dentro da CCB para os outros. Então ela foi lá, mandou eu ficar calada, parar de drama, e não estava acontecendo nada demais. Para uma mulher adulta, mandou fugir. E para uma criança, quieta, fica quieta, não está acontecendo nada demais aqui. Todos os dias eu era ameaçada de morte, porque minha mãe ela não fugiu e me deixou no orfanato. Ela não me deixou na porta de um vizinho para alguém cuidar. E nem me deixou cuidar da igreja. Não, ela me deixou com um homem que me ameaçava de morte. E comecei a ler. E os livros foi uma válvula de escape. Porque naquele momento de tanto desespero, de tanta dor, de tanta aflição, de tanta angústia, de tanta solidão, porque eu nem podia pedir ajuda para ninguém, porque os vizinhos moravam tudo longe, que eu morava numa fazenda, então ninguém escutava. Minha irmã, ela esteve no período que a minha mãe fugiu, né? Ela também apoiou minha mãe a fugir, deixar as crianças para trás. Me senti sozinha no mundo, inclusive escrevi alguns temas, assim, na minha fase de depressão, né? Eu me sentia órfã de pais vivos. E os livros, eles foram o conselho que eu nunca recebi, o abraço que eu nunca ganhei, um aperto de mão, um eu te entendo, eu estou do seu lado. Assim, eu pude ter uma saída através dos livros que eu lia. Depois a minha mãe voltou para casa. A situação com a minha mãe já não era mais a mesma. Eu não conseguia olhar para minha mãe com admiração. Eu não conseguia sentir o amor dela. Eu era a filha rejeitada. Só que eu era tão boazinha, eu fazia tudo certinho, tudo que minha mãe queria, tudo do jeito que ela queria. Eu fazia de tudo para agradar ela. Um monte de coisas passou pela minha cabeça, coisas absurdas. Para ela me tratar do jeito que ela me tratava, é que eu não era filha dela. Só que essa teoria caiu por terra, porque eu sou o retrato falado dela. Eu devo ser filha de uma das irmãs mais velhas. Especulação minha. Eu cheguei até a suspeitar que eu fosse filha de um irmão da igreja. Porque toda vez que minha mãe ia em determinada cidade, ela só dormia na casa daquela família. Então, das famílias de evangélicas, ela só escolhia aquela. A cidade de Caraci, o Distrito Diária, a cidade vizinha de Portugal, era sempre a mesma família. Absurdo do absurdo, já que eu era filha do fundador da cidade. Porque a minha mãe tinha um ódio terrível por essa família. E até então eu não tinha uma explicação por tanto ódio. Ela dizia que era questão política, mas não se encaixava a questão política. Será que eu já morri? Será que eu já era? As pessoas não me veem, as pessoas não me ouvem.
Então eu era excluída da sociedade, porque quem é da CCB não pode ter amigos que não sejam da CCB. Brincar com outras crianças de outra fé religiosa é misturar com uma roda de escarnecedores, é pecado, não pode. Os jovens da CCB riam, debochavam, falavam que eu usava as roupas da minha avó, que eu era certinha demais, boazinha demais, riam. Chegaram até a fazer uma piada que me proibia de ir nas discussões da igreja. Eu pensava em fugir de casa, mas não tinha coragem. Pensava até que eu era alienígena. Me apaixonei, aconteceu um monte de tragédia. Eu comecei a pensar nessa série de tragédias que tinha acontecido, que pra mim foi bastante dolorosa. Fiquei toda inchada, toda machucada, toda dolorida. Quando se algum dos meus colegas de escola tivesse visto aquela cena, eles iam rir por muito tempo. Porque ao olhar de vista do telespectador, a cena do jeito que aconteceu tinha sido engraçadas. Eu comecei a rir, comecei a escrever, colocar no papel pra nunca esquecer esse dia. E foi quando eu escrevi o meu primeiro livro. E outra vez, quem me salvou foi os livros. Sempre tem os obstáculos. A minha mãe, percebendo que não podia mais me manipular, que eu não era mais uma boneca de carne para ela fazer o que ela queria, foi então conversar com o líder religioso. E por coincidência, o meu líder religioso também era diretor do colégio onde eu estudava. Não era um fanático, uma pessoa sem instrução, não, ele era uma pessoa esclarecida, diretor de ensino médio, professor de literatura. Imagina, um professor de literatura mandar você queimar os seus livros. Foi isso que aconteceu. Ele chegou em casa com aquela autoridade de líder religioso, exigindo que eu mostrasse para ele os meus manuscritos. Menti que era diário. Naquela época as meninas usavam diários. E esses diários eram trancados a 7 chaves. Ainda dizendo que era diário, ele queria invadir a minha privacidade e exigia que eu entregasse para ele. Aí eu achei um desaforo, porque diário de garota ninguém lê. Ainda mais quando a garota não quer ler. Eu bati o pé, pela primeira vez fui firme e disse não. E ele deu ordem para minha mãe destruir os meus livros. O que eu fiz? Saí de casa e montei uma fábrica de livro na favela.